Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube! Hoje a gente vai falar sobre uma artista colombiana que trabalha com fotografia, então a Adriana Duque. E eu acho as obras dela muito interessantes, porque além de maravilhosas, elas trabalham muito com referências à história da arte, sobretudo ao período barroco. Então, nas obras da Adriana Duque, a gente tem geralmente crianças como as figuras centrais aí da composição, seja em retratos de corpo inteiro, de busto ou de rosto, e ela cria realmente todo um imaginário através de um cenário muito elaborado, através do vestuário e dos acessórios. Então, por exemplo, nas obras dela tem frequentemente crianças usando fones de ouvido. Esses fones de ouvido que frequentemente são confeccionados por ela mesma, que ela realmente faz. E esses fones de ouvido foram, inclusive, tema de uma controvérsia aí, de uma disputa realmente com a Dolce & Gabbana, que usou aí num dos seus desfiles uns acessórios realmente muito parecidos com esse. E a artista, claro, reclamou, né, que não foi dado nenhum crédito e tal. E segundo a artista, eles teriam copiado a ideia dela. Então a gente tem esses fones de ouvido. Mas, à exceção dos fones de ouvido, que nos lembram aí que se trata de uma composição contemporânea, a gente tem elementos justamente que remetem à história da arte ocidental, sobretudo a pintura do século XVII. Então a gente tem aí essas crianças, né, a maior parte delas são meninas, com vestidos de época, em cenários de época. E é interessante que esses fones de ouvido, muitas vezes eles parecem coroas, eles lembram coroas, ou capelos que se usavam na Renascença. E eles são muito ornados, muitos deles são dourados, outros são revestidos de pérolas. E esses fones de ouvido, às vezes quando eles não estão nas composições, eles são lembrados por coques. Coques, então, do lado da cabeça, que lembram aí esses grandes fones de ouvido. Então eles lembram realmente o fasto aí dessas crianças que eram representadas pelos pintores dessas épocas. A maior parte das crianças representadas, exceto, né, na pintura holandesa do século de ouro, eram então crianças aristocratas, então ricamente vestidas, com muitos acessórios, joias e tal. E justamente essas crianças nessas pinturas não sorriem, porque era de mau gosto na época mostrar os dentes nas pinturas, sorrir, era deselegante. E inclusive na fotografia também isso era visto como de mau gosto até parte do século XX. Então, são crianças aí sérias, mas elas têm um olhar muito penetrante. E os olhos delas são, inclusive, sempre azuis. Então, eles são adicionados, né, digitalmente. Então, mesmo quando ela representa aí crianças negras, esses olhos azuis são colocados digitalmente. Dificilmente, né, uma pessoa negra teria olhos azuis. Isso pode acontecer, é possível, né, por causa de alguma questão genética aí, mas sim, é possível pessoas negras terem olhos azuis, mas é muitíssimo raro. E é interessante, por exemplo, nessa fotografia chamada Menina 10, que esse olhar é tão penetrante que ela parece quase que se rebelar contra essa imposição aí, contra todo esse ornamento, mas ela continua ali, quietinha. Ela se rebela com os olhos. E de certa forma, o olhar dessas personagens, ele quase que desconcerta o espectador. E elas estão olhando ali muito fixamente e dialoga com o espectador, porque a gente olha para elas e o resto, elas estão impassíveis, elas estão com o rosto ali completamente neutro. Mas através dos olhos, a gente vê, através dos diversos modelos que ela usou, que cada uma tem um olhar. Então a gente se sente quase que conectado aí com essas personagens e tenta quase que decifrar aí o que elas estão pensando, seus sentimentos através justamente desses olhares. Então, o que ela coloca aqui é toda uma questão da colonização, porque, né, ela é colombiana, é aí da América Latina, que foi colonizada pela Espanha. Então, é como se ela representasse essa imposição das diversas normas aí europeias para os povos indígenas ou para os negros escravizados que foram trazidos para as Américas. E, inclusive, as imposições estéticas, né? As imposições de beleza que existem aí até hoje. Então, o culto a determinados padrões de beleza em detrimento dos outros. Então, quase como se fosse uma imposição aí. Tem uma outra obra dela, a Menina 14, que além da menina ser negra, fundo é escuro. O fone de ouvido, né, o acessório,
é escuro, a roupa é escura, só os olhos são azuis. Então deixa mais claro ainda esse contraste, né, entre esses olhos azuis e todo o resto é de cor escura. Então acredito que colocando ainda mais toda essa história da imposição da cultura aí europeia, dos padrões de beleza. E é interessante também que, como essas crianças têm os mesmos olhos azuis, é quase como se elas também fossem interligadas entre elas. Elas são diferentes, elas têm poses diferentes, em cenários diferentes, têm rostos diferentes, mas têm os mesmos olhos azuis, então tem quase que uma conexão entre elas. Porque é interessante que a artista, então, se inspirou muito das memórias da própria infância dela. Então é quase como se, de certa forma, essas crianças fossem representações dela mesma. Então, talvez esses olhos azuis aí façam uma conexão, mostrando que, na verdade, é a mesma criança. E essas pinturas dela têm justamente uma certa aura de sonho, de conto de fada. Então, um aspecto que às vezes tem as lembranças justamente nessas lembranças, que algo que aconteceu faz muito tempo, você vai perdendo os detalhes e você às vezes até vai recriando na sua própria mente. É interessante pensar também que algum desses fones de ouvido tem alguns animaizinhos, um deles tem até uma casinha em cima, e eu fico me perguntando o que poderia ser, qual referência poderia ser esses animaizinhos, essa casinha, e eu acho, isso eu não li igual nenhum, isso é conclusão da Aline, eu acredito que então possa ser uma referência justamente a memórias da infância da artista, que então coloca aí suas memórias, trata desse tema da infância e das memórias da infância e tal. Então talvez algo que ela tenha visto ou vivido, então com animais diversos aí, essa casinha, e tenha colocado aí como adorno para essas figuras. Então, nesse contexto da referência à história da arte ocidental, a gente tem então um diálogo bem interessante entre a pintura e a fotografia, porque então ela se inspira muito das pinturas, né, barrocas, pintura do século XVII, só que ela trabalha tudo isso com a fotografia. E fotografia que é muito mais complexa do que simplesmente uma fotografia, porque é criado todo esse ambiente, né, é quase como se ela pintasse com a realidade, criasse então com a realidade e não com o pincel e a tinta. E isso é muito interessante, todo esse diálogo. São várias artes então interagindo aí e que acabam se materializando na forma de fotografias. Além dos olhos azuis, também há outras edições aí nas fotografias para que elas fiquem aí da maneira que a artista deseja, que a artista imaginou. Então, realmente, toda essa história de une-se diversas técnicas, diversos tipos de arte, influências de diversas artes para criar aí uma obra final que existe em formato, né, que existe fisicamente em formato de fotografia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum artista, deixa aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!